Olá, meus amores, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai estudar um pouco sobre capacidade, tá bom? Então vamos lá. O capítulo que a gente vai estudar hoje vai abordar, ele quer trazer como foco o volume do paralelepípedo, do cilindro reto e as medidas de capacidade. Então vamos lá. O volume e a capacidade, né? Você já se perguntou por que as latas têm o formato de um cilindro? Se os engenheiros estivessem preocupados apenas com o volume da lata, poderiam fazer uma lata no formato de esfera. Ou, então, se estivessem preocupados com os transportes das latas, eles poderiam fazê-las no formato de paralelepípedo. Diante dessa informação, você consegue imaginar por que o cilindro foi escolhido para comportar líquidos? Então, ele traz essa introdução e ele nos indaga, né, nos faz essa pergunta. Por que o cilindro ele foi escolhido para ser esse sólido que comporta os líquidos, né? Vamos prosseguir. Aqui ele vai trazer a questão da unidade de medida de capacidade. Então ele fala o seguinte: ao observar a prateleira de bebida no supermercado, é possível perceber diversos tipos de embalagem, sejam latas, garrafas ou caixas. Cada uma delas tem um valor adequado à quantidade de líquido que comporta. Por isso, ao fazer uma comparação de valores durante uma compra, é necessário atentar para a capacidade da embalagem que compramos. Ou que comparamos, perdão. De modo geral, utilizarmos as medidas de capacidade para determinar o volume de um recipiente qualquer. Então, isso acontece muito, né? Geralmente, quando a gente vai no supermercado, a gente compara a questão da embalagem, o preço, né? O que vale mais a pena, né? De acordo com a quantidade do produto. Aí, aqui ele traz a questão do litro. A unidade de medida padrão para a capacidade é o litro, representado pela letra L em maiúsculo, ok? Então, qual a unidade de medida padrão que a gente utiliza para medir a capacidade, né? É o litro. Dentro dele, do litro, tem os múltiplos e os submúltiplos do litro. Assim como as outras unidades de medida que você já estudou anteriormente, o litro tem submúltiplos para representar pequena quantidade de medidas e também tem os múltiplos que é para representar as grandes medidas de capacidade. São eles. Então aqui, o decilitro, que representa 0,1 litro, o centilitro, que representa 0,01, o mililitro, que representa 0,001 litro, o decalitro, que representa 10 litros, o hectolitro, que representa 100, e o quilolitro, que representa 1000 litros, ok? É uma comparação, tá, gente? É algo proporcional. Note que as conversões elas podem ser feitas por meio da divisão ou multiplicação por 10, conforme a medida desejada. A tabela a seguir, ela pode facilitar essa conversão. Então, aqui, eu não sei se vocês estão visualizando bem, mas no livrinho de vocês tem essa tabela que vocês podem estar acompanhando. Então, aqui, o litro, ele fica central, tá? Litro é central. Aí nós temos os múltiplos, quilolitro, hectolitro e decalitro. E os submúltiplos, decilitro, centilitro e mililitro. Aqui ele tá mostrando a transformação. Como? Se eu tenho uma quantidade de quilolitro, quero transformar para hectolitro, eu multiplico o valor por 10. Se eu estou em hectolitro, quero transformar esse valor para decalitro, multiplico por 10. Se eu estou em decalitro e quero transformar para litro, eu vou multiplicar por 10. Então, assim, para o vizinho, eu sempre multiplico por 10, ó. Quilolitro é vizinho do hectolitro. O hectolitro é vizinho do decalitro. E assim vai até o final, até o mililitro. Centilitro é vizinho do mililitro. Então, se eu quero transformar eles, avançando, eu multiplico por 10. Multiplico por 10. Se eu quero fazer o contrário, tipo, eu estou em mililitro, quero transformar para centilitro, voltando, eu divido por 10. Ah, tia, tudo bem, mas o que acontece se eu quero transformar, exemplo, de quilolitro para litro? Aí você vê, se daqui para cá é 10, 10 e 10, você faz 10 vezes 10, 100, 100 vezes 10, 1000. Então, se eu estou em quilolitro para litro, vai ser o quê? 1000, ou seja, é como se o quilolitro ele comportasse 1000
litros dentro dele, que é exatamente aqui o que ele fala. Hectolitro para litro. De hectolitro, 10 e 10. 10 vezes 10, 100. Então, no caso, o hectolitro ele comporta 100 decilitros, ok? Então, é uma tabela bem fácil de entender. A gente já estudou isso, acredito que no 6º ano. A gente viu isso. Questão das medidas de capacidade, de massa, né? Então, a gente já é um conteúdozinho familiar que a gente já consegue compreender melhor. Aí aqui ele traz o exemplo. Transforme 35 decalitro em centilitro. Então, a gente analisa. Ó. Eu quero transformar 35 decalitro. Onde é que está o decalitro aqui? Está bem aqui. Ó. Transformar 35 decalitro em centilitro. Bem aqui. Ó. Então, a gente vê. Ó. Ele está bem aqui, ó. Decalitro. E eu quero transformar ele para cá, em centilitro. Solução. Podemos fazer essa transformação usando a tabela como suporte. Então, ele já separa aqui, ó, de decalitro para centilitro. Logo, 35 decalitro vezes 10, vezes 10, vezes 10 é igual a 35.000 centilitros. Por que vezes 10? Porque ele está aqui, ó, decalitro para centilitro. De decalitro para litro é 10. De litro para decilitro, 10. E de decilitro para centilitro, mais 10. Então, tem quantos? 10. 1, 2, 3. Então, fica 10 vezes 10, 100. 100 vezes 10, 1.000. Aí, você pega 1.000 e multiplica por 35. 1.000 vezes 35 dá 35.000 centilitros. Tranquilo? Vamos lá. Metro cúbico. Assim como o metro é a unidade padrão das medidas de comprimento, o metro cúbico, que é esse M3, né, o M elevado a 3, M elevado ao cubo, é a medida padrão de volume. Nessa construção civil, por exemplo, essa medida é usada nas vendas de caminhões de areia e pedra ou nas medidas de caixa d'água e piscina. Então, geralmente, a gente quantos metros cúbicos, né, essa piscina comporta? Então, geralmente isso, né, que ele está querendo dizer, de caminhões, de pedras, caixas d'água e piscinas. Dentro disso, dos múltiplos e os submúltiplos do metro cúbico. A gente acabou de ver os múltiplos e os submúltiplos do litro, capacidade. Agora a gente vai ver do metro cúbico. Assim como o litro, o metro cúbico tem submúltiplos para representar pequenas medidas de volume, bem como os múltiplos para representar as grandes medidas de volume. Ele se relaciona de maneira um pouco diferente. Para o volume, consideramos 3 medidas: altura, largura e comprimento. Dessa forma, em vez de as conversões entre as unidades serem feitas em multiplicações e divisões por 10, elas são feitas por 10 ao cubo, ou seja, por 1.000. Ok? Isso, por 1.000. Aí aqui ele fala, assim podemos usar a tabela a seguir para facilitar os cálculos. Então, é a mesma coisa. Ó. Nós temos aqui o quilômetro cúbico, o hectômetro cúbico, decâmetro cúbico, metro cúbico, decímetro cúbico, centímetro cúbico e milímetro cúbico. Então, aqui, se eu quero transformar de quilômetro para hectômetro, eu multiplico por 1.000. Lembra lá da primeira vez que foi por 10? A gente estava multiplicando por 10, né? Os vizinhos. Agora, a gente, em vez de multiplicar por 10 os vizinhos, a gente multiplica ou divide por 1.000, tá? Se eu quero avançar, multiplica por 1.000. Se eu quero recuar, voltar, né? Estou aqui em decímetro cúbico e quero voltar para hectômetro cúbico, estou voltando. Então, em vez de multiplicar, eu vou dividir. Aí aqui ele tem um exemplo. Converta 2,5 hectômetro cúbico para metro cúbico. Você analisa. Hectômetro cúbico está bem aqui. E o metro cúbico está bem aqui. Ele quer que a gente converta de hectômetro para metro. A gente está avançando. Eu estou em hectômetro e eu avanço para metro. Então, é multiplicação. Então, traz a solução. Solução de hectômetro cúbico para metro cúbico, devemos multiplicar 2 vezes por 1.000. Portanto, porque a gente está aqui, ó, hectômetro cúbico para decâmetro, multiplica por 1.000.
e de decâmetro para chegar no metro cúbico onde a gente quer, mais uma vez multiplica por 1000. Então, fica 1, 2. Então, a gente vai ter que multiplicar 2 vezes por 1000. Aí você pega 2,5, multiplicou por 1000, dá 2.500. Agora eu pego 2.500 e multiplico de novo por 1000, porque eu tenho que multiplicar 2 vezes, é igual a 2.500.000 metros cúbicos. Tranquilo? Relação entre litro e metro cúbico. Quais são a relação desses dois aí? As medidas de capacidade e volume se relacionam na seguinte proporção. 1 decímetro cúbico ele é igual a 1 litro, ok? 1 decímetro cúbico é igual a 1 litro. Com base nessa relação, podemos construir uma nova tabela. Aí aqui ele vai trazer a tabela de relação. Unidade de medida, 1000 litros ou 1 quilolitro, ele equivale a 1 metro cúbico, que é esse M3. 1 litro, ele equivale a 1 decímetro cúbico, que é esse dm cúbico, né? Representado aqui, essa notaçãozinha, 1 decímetro cúbico. 0,001 litro ou 1 ml, ele corresponde a 1 centímetro cúbico, ok? Então, essa relação é super válida quando a gente quer relacionar o litro, né, as unidades do litro com as unidades do metro cúbico, tá? Então, essa tabela é muito importante vocês saberem que 1 litro, ele equivale a 1 metro cúbico, que 1 litro também equivale a 1 decímetro cúbico e que 1 ml, ele equivale a 1 centímetro cúbico, ok? Exemplo. Aqui ele traz um exemplo para a gente poder fixar melhor essa questão. Converta 7.000 litros para centímetros cúbicos. Aí você sabe que 7.000 litros é igual a 7 milhões de ml. 7 milhões de ml. Se 1 ml é igual a 1 centímetros cúbicos, então 7 milhões de ml é igual a 7 milhões de centímetros cúbicos. Bem simples, é só utilizar a relação. Porque aqui ele fala, ó, 1 ml é igual a 1 centímetro cúbico. Ele não quer que a gente transforme para centímetro cúbico? Aí você primeiro pega o litro e transforma para ml. Aí depois, como não tem essa relação, que 1 ml não é igual a 1 centímetro cúbico, botou sua relação aqui. Então, se 1 ml é 1 centímetro cúbico, 2 ml vai ser o quê? 2 centímetros cúbicos. 15 ml é 15 centímetros cúbicos. Exemplo, né? Então, 7 milhões vai ser o quê? 7 milhões de ml vai ser o quê? 7 milhões de centímetros cúbicos. Bem simples, tá? Aqui tem atividade para fixar conteúdo. E aqui a gente chega no volume do paralelepípedo. Na abertura do capítulo, quando tentamos descobrir o melhor recipiente para realizar o transporte em larga escala, uma das opções seria o paralelepípedo. No caso, suas características permitem a otimização do espaço tanto dentro da embalagem quanto dentro dos caminhões de transporte. Considerando a base do paralelepípedo, temos um retângulo com medidas de comprimento A e B de largura. Desta forma, a área do retângulo é A vezes B. Ok? O que é que ele está dizendo? Nós temos aqui o paralelepípedo e nós temos como base esse retângulo, tá? Aí ele fala que, ó, tem A de comprimento e B de largura. A gente sabe que a medida do retângulo, a área, é A vezes B. Ok? A vezes B. O volume do paralelepípedo é calculado por meio da multiplicação da área da base pela altura, com a altura C e a área da base calculada anteriormente. Então, se a base é um retângulo em que a área é A vezes B e a altura é C, que eu tenho que multiplicar, o volume do paralelepípedo vai ser a área da base, que é A vezes B, vezes a altura, que é C. Então, fica o volume do paralelepípedo, né? Esse VP, volume do paralelepípedo é igual a vezes B vezes C, ou seja, comprimento vezes largura vezes altura. Então, essa é a fórmula do volume do paralelepípedo. Volume do cubo. O cubo é um tipo especial de paralelepípedo, pois suas faces são quadradas. Como todas as medidas de seus lados são iguais, podemos calcular o seu volume adaptando a fórmula apresentada ao paralelepípedo.
Podemos escrever o volume do cubo como? O volume do cubo é aresta vezes aresta vezes aresta, que é igual ao quê? Aresta ao cubo. Ou seja, se esse cubo aqui, a aresta dele mede 5 centímetros, exemplo, então o volume dele vai ser o quê? 5 ao cubo. Aí você resolve essa potência. 5 vezes 5 vezes 5, e você encontra, multiplicando, o valor do cubo. Ó, temos um exemplo aqui. Determine o valor do cubo de 3 centímetros de aresta. Ele falou que a aresta é 3 centímetros, ou seja, se o volume do cubo é A ao cubo, ou seja, aresta ao cubo, e a aresta vale 3, então fica 3 ao cubo. Aí você resolve essa potência. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Então, o volume desse cubo é 27 centímetros cúbicos. Então, aqui traz a questão da interação, que é sempre muito interessante. Essa questão da interação. E a gente vai aqui para a última página. Só um momento. A gente vai para a última página, aqui é atividade. Desenvolver e aplicar. E aqui a gente vai para a próxima página, que vai abordar o último tópico, que é a questão do volume do cilindro. A gente viu o volume do paralelepípedo, do cubo, e a gente vai finalizar agora com o volume do cilindro. O cilindro é o sólido geométrico cuja base tem o formato de um círculo e cuja a superfície lateral é composta de um retângulo. Desta forma, o cálculo de seu volume é dado em função da sua base circular. Assim como o volume do paralelepípedo, o volume do cilindro é calculado pela multiplicação da área de sua base pela altura. A diferença é que a base do cilindro é a área do círculo. A gente tem que lembrar quem é a área do círculo. Então, aqui ele traz a questão da vista, né? Ó, o cilindro, a vista superior, a vista lateral. Então, aqui ele vai trazer a questão bem aqui embaixo, ó, a altura, né? A questão da altura e o raio da base, para a gente poder formar a questão da fórmula dele, né? Já que a gente vai ter que calcular a área da base. Então, ele fala aqui, a área do círculo é o quê? πr ao quadrado. πr ao quadrado. E ele só traz um lembrete aqui que o π é aproximadamente 3,14. Aí, se eu sei que a área da base do cilindro é πr ao quadrado, porque se trata de um círculo, é a área do círculo, π. Esse r é o raio, né? É o raio do círculo que a gente vai medir ao quadrado. E a gente vai multiplicar pela altura do cilindro, que é representado pela letrinha H, a altura. Sabendo disso, a área da base e a altura, a gente forma aqui a área, o volume do cilindro. Então, para me calcular o volume do cilindro, a fórmula que eu uso é πr ao quadrado vezes a altura. Então, nós temos aqui, galerinha, um exemplo para a gente poder aplicar essa fórmula. A gente sabe que o volume é πr ao quadrado vezes a altura. Então, vamos lá. O exemplo, né? Calcule a altura de um cilindro com o raio da base igual a 2 centímetros e o volume é igual a 50 inteiros, né? E 24 centésimos, 50,24 centímetros cúbicos. E ele pede para a gente considerar o π igual a 3,14. Então, a solução. As incógnitas da fórmula, pelas medidas dadas, temos. Então, gente, a primeira coisa que a gente pega, a fórmula do volume do paralelepípedo. O volume é igual a πr ao quadrado vezes a altura. A questão quer saber a altura, ou seja, eu tenho que encontrar o valor de H, ó, desse Hzinho aqui, que representa a altura. Tenho que encontrar o valor dele. Agora, você já tem a fórmula. V é igual a πr ao quadrado vezes a altura. Aí ele fala aqui, ó, calcule a altura do cilindro, que o raio é 2 e o volume é 50,24. O volume é esse Vzinho. Então, onde tiver esse V, eu vou colocar quem? 50,24. Substituir, ó. Tirei esse V e coloquei o valor dele, ó, 50,24. Pronto. O π é o quê? 3, né? Ele considerou 3 aqui, não foi? Ele pediu para considerar 3,14, mas ele colocou aqui um 3 no lugar do π, ok? Acho que até para facilitar, considerou como um 3. R ao quadrado, ele não fala que o raio não é igual a 2 centímetros? Então, esse R, no lugar desse R,
colocou 2, ó, que a questão diz que o raio é 2. Como o R está ao quadrado, o 2 fica ao quadrado, vezes a altura. Por que eu repeti o H? Porque eu não sei o valor do H, eu vou descobrir ainda. É o que a questão quer. Repete aqui 200, olha, 50,24 igual. Aí ele multiplicou aqui, ó. 2 ao quadrado é 4. 4 vezes o 3 que está aqui, 12. E 12 vezes H fica 12H. Como eu quero saber só o valor de H, ele isolou aqui sozinho e ficou 50,24 dividido por 12, porque 12 não está multiplicando aqui, ó, o H. Então, ele vai passar o quê? Dividindo. Então, a altura vai ser igual a 50,24 dividido por 12, que é igual a 4, né, que ele traz aqui. 50,24 dividido por 12 é igual a 4. Acredito que seja aproximadamente, esse valor seja aproximadamente 4. Então, ele deixou um valor mais equilibrado, tipo um valor fixo, sabe? Para não deixar tão quebrado referente à altura. Porque quando a gente faz 50,24 dividido por 12, dá 4,1, tá? Então, ele arredondou para 4. Então, meus amores, a gente, como eu mostrei essa atividade, a gente finaliza a questão desse capítulo, que é para a gente entender, né? Tomando uma questão de recapitulagem, né? Para a gente entender o litro, múltiplos e submúltiplos, múltiplos do litro, o decímetro cúbico também da mesma forma, e compreender como é que se faz o processo do volume do cubo, do paralelepípedo e do cilindro. Espero que vocês tenham entendido e até o próximo vídeo.